a tentar compreender que Deus faz coisas, em alguns momentos, usando apenas um dia. Deus, às vezes, opera um milagre usando apenas um momento. Mas não poucas vezes. Deus trabalha na história. E nós precisamos reconhecer a participação de Deus na história. Nem sempre gostamos de tudo que nos acontece. No momento da luta, temos a impressão de que as coisas estão dando tudo errado. Mas Deus trabalha com o tempo a seu favor, porque Ele não é subordinado ao tempo. Queria que os irmãos olhassem para a vitória do Senhor nesta igreja, não partindo de um ponto apenas, mas Deus tendo iniciado através de alguns, solidificado através de outros e continuado através de outros ainda. Hoje, nós estamos celebrando o final de uma etapa. E queremos então glorificar a Deus por esta etapa. Essa etapa, e os irmãos têm aí a cópia do Habite-se na pastoral do boletim dos irmãos. Isso representa, irmãos, mais de 30 anos. Porque a história não teria começado sem que os irmãos lá atrás tivessem plantado sólidas sementes, se transformado em sólidas raízes. Então vamos proceder a este primeiro momento, que é a conclusão da etapa administrativa. E depois conversaremos sobre aquilo que Deus fez em termos de gente, de vidas. Quero convidar o irmão Namuel para estar aqui à frente. E ele vai nos auxiliar. Eu pedi que o irmão Namuel estivesse trazendo os momentos históricos, porque ele teve a oportunidade de, no início desse processo, junto ao pastor Gertner, teve a oportunidade de, junto com o pastor Márcio, iniciar o projeto. Os anos se passaram junto com o pastor Eugênio e agora junto comigo, terminando esta fase. Nós também terminamos uma etapa, mas não terminamos a batalha. Temos muitas coisas para ser realizadas. Mas a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. E por isto, damos graça nesse momento. O irmão Namuel, então, vai usar do microfone e vai nos orientar dessa etapa, desse processo. Amados irmãos, para nós é um privilégio que todos nós estamos sentindo neste momento de conclusão desta obra. E nós queremos ser específicos, não podemos estender a nossa palavra, e queremos chamar aqui à frente, como já está o irmão Ernesto, doutor Ernesto, representando o pastor Rodolfo Arnaldo Gertner. Fique em pé, Ernesto. O nosso irmão Ernesto, ele é digno, eu chamei-o de doutor porque ele assim o é, e também tem participação nisto, irmão. Embora os irmãos não saibam, no início desta obra, o Ernesto recém-formado, junto conosco, o pastor Arnaldo Gertner propôs no seu coração fazer um acréscimo de modificação naquele templo que ali está, o templo antigo. Para os irmãos terem uma ideia, são apenas riscos, não são projetos. Mas a ideia principal do pastor Arnaldo Gertner era estender, os irmãos olhem a altura chamada pé direito daquele templo, estendê-lo paralelamente à Avenida Nazaré, no sentido longitudinal, paralelo à Avenida Nazaré. Temos aqui então a primeira pasta. Nessas pastas estão o que nós chamamos de croquis. São lembranças. Os irmãos devem de considerar que existem aí 30 anos de histórias. 30 anos. Então não há um projeto concluído. Aqui está uma fotografia do seu pai. Fotografia do seu pai. E traz muita recordação. Era da minha recordação, passo agora para o irmão Ernesto. Pastor Arnaldo não conseguiu
concluir a sua obra. Mas há que se destacar que, quando eu falo do pastor Arnaldo, eu lembro do rei Davi. A Bíblia nos ensina que o rei Davi propôs em seu coração construir o templo para o Senhor. Mas Deus não permitiu. Deus literalmente não permitiu que Davi assim o fizesse. Mas Davi providenciou a plantas e Davi providenciou, está o testemunho na Bíblia? Muito ferro. Davi providenciou os materiais necessários para a obra, prata, ouro. E, semelhantemente para a época, o pastor Arnaldo providenciou muita areia, muita pedra, muito ferro. Ele não providenciou o cimento porque o cimento estraga, mas deixou plantada a semente, conforme assim foi dito. Passado o pastor Arnaldo Gettner, Deus nos enviou o pastor Márcio Jacinto de Oliveira. Pastor Márcio. Pastor Márcio Jacinto de Oliveira assumiu e foi, eu considero o pastorado do pastor Márcio como um vento impetuoso. Ele passou e agitou isso aqui, aprendi muito com o pastor Márcio. Agitou, irmão, mudou completamente a ideia que nós tínhamos. E foi plantado então, irmãos, as bases desse templo que os irmãos nós hoje estamos cultuando. E aprovamos o projeto nesse pastorado e chegamos, irmãos, com a graça de Deus, em cima desta laje, sem as paredes, nós prestamos grandes cultos, grandes reuniões aqui na laje. Algumas pessoas nos chamavam de doidos, e nós colocávamos aqui painéis, irmão, na época era uma coisa absurda, da altura desse batistério aqui, painel, os irmãos pintavam, e foi uma alegria muito grande. Pastor Márcio fez como fez, presidente Juscelino, 50 anos em 5. Em 4 anos de pastorado, ele nos deixou aqui já na primeira laje concluída, e toda a honra e glória a Deus. Depois recebemos pastor Eugênio. Pastor Eugênio. Pastor Eugênio foi o homem que Deus nos trouxe para fazer a conclusão da obra. Terminamos de levantar as paredes, cobrimos o salão e foram colocados os bancos, adquirimos os bancos. Enfim, a obra ficou praticamente concluída. Mas faltava, irmão, para a obra ser considerada concluída, faltava alguma coisa que poucas pessoas têm conhecimento, e poucas igrejas conseguem, é o habite-se. O habite-se, irmão, é um documento final que a prefeitura fornece, onde a construção é dada como aceita e sem impedimento algum para ser habitada. Então, irmãos, no processo de habite-se, o que aqui existe está 100% concluído e legalizado junto à prefeitura do Rio de Janeiro. A igreja passa a ser responsável por alguma nova construção que for erigida. Alguma nova, mas o que está aqui não se discute mais. É concluído. E então, nós continuamos a perseguir este objetivo. E o pastor Eugênio, tendo ficado aqui neste tempo, ele concluindo a obra, faltava o habite-se. Então, Deus nos mandou, finalmente, o pastor Paulo VI Bahia. Pastor Paulo VI. Com a bênção de Deus, irmãos, com a pessoa do pastor Paulo VI Bahia, nós concluímos. Aí está o habite-se que os irmãos receberam e nós temos só a agradecer. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer à igreja e à minha família pelo apoio. Amém. Nós vamos orar. Agradecendo, irmão Noel, permaneça aqui. Deus tem sido precioso para conosco e vitórias invisíveis nós temos a oportunidade de desfrutar. O Senhor tem sido muito bondoso
como esta igreja.